para entender exatamente essas dúvidas e o que o título de país livre de febre aftosa significa para o mercado brasileiro, a gente vai conversar agora com a Ale Lara, diretor da Paine Agronegócios. Muito bom sempre conversar com você, viu, Ale? Estava sentindo falta de você aqui na nossa programação. Bem-vindo, meu querido, bom dia. Olá, Débora, bom dia. Sempre é um prazer falar contigo. Ale Lara, vamos lá. Mais cedo a gente estava conversando, assim que esse certificado saiu, eu já mandei mensagem para você, querendo entender qual que era a avaliação para o setor. Você que acompanha há décadas, né, muito bem o setor de perto, Ale. Me explica um pouco, primeiro de tudo, né, qual que é a importância real, na prática, da gente ter um certificado como esse agora na mão? Na prática, Débora, nós podemos abrir mercados que são mais exigentes, né? Os dois principais que estão no foco são Japão e Coreia do Sul, que são países que compram bons volumes e pagam preços muito bons pela importação de carne. Hoje o Brasil já é o maior exportador global de carnes, nós não temos nenhuma limitação no volume exportado, mas há alguns países que querem ofertas de países que estão livres de febre aftosa sem vacinação. O Brasil já tinha o status de livre de febre aftosa com vacinação. Então, agora é um selo novo, um selo que coloca um upgrade na nossa classificação global na oferta de proteína bovina. Agora, Ale, você me pontuou e agora você acabou de falar sobre isso também. O Brasil hoje, a gente já detém esse título de maior exportador mundial, por exemplo, de carne bovina. Isso, né, estando livre de febre aftosa, com vacinação, a gente já detinha esse patamar, a gente já tinha esse título. E agora, a gente ter esse título sem livre da febre aftosa, sem vacinação, você me explicava mais cedo que isso tem um potencial limitador, ou seja, tem um potencial para o nosso mercado, mas um pouco limitado. O que exatamente isso significa? Por que essa mudança não deve trazer, na prática, um salto nas nossas exportações, que é o que naturalmente a gente tende a esperar? Sim, a primeira percepção que nós temos é que o Brasil ele vai ter novos mercados para oferecer a carne, e isso é verdade. Realmente nós podemos abrir novos mercados. Agora nós temos que entender qual que é a dinâmica real desta notícia. Pois hoje, por exemplo, o Brasil já é o maior exportador de carne, nunca tivemos problemas ou restrição na exportação de carne. O Brasil ele detém o maior rebanho bovino do mundo, hoje são mais de 240 milhões de animais, são 2/3 dos animais que temos aqui na América do Sul. O nosso segundo país com maior rebanho é a Argentina, com perto de 55 milhões de animais. E o Brasil exporta basicamente para o mundo todo, nosso principal cliente é a China. E a China ela compra a carne aqui do Brasil porque o nosso rebanho ele é essencialmente zebuíno. Isso quer dizer que a nossa raça é predominantemente o Nelore, e a nossa carne que nós produzimos é uma carne que tem um comportamento de commodity, ela é comoditizada, ou seja, a nossa carne ainda vai ser processada lá na China, vai para a produção de hambúrguer, de carne moída, de outros cortes de carne. E o preço dela é muito bom, então os nossos mercados são mercados que possuem pouco poder aquisitivo para produtos de maior qualidade. Por isso que hoje o preço médio da exportação de carne bovina aqui no Brasil é por volta de 5 mil toneladas. Aquilo que a Coreia do Sul, que o Japão ele compra, já são raças mais europeias, são raças taurinas. Então, quando nós vamos para o Uruguai, por exemplo, que tem o status de livre de febre aftosa com vacinação, que era o mesmo status que o Brasil tinha há poucos dias atrás, ele vende muito para esses dois países. A renda per capita desses dois países é de 33 mil dólares, ou seja, é 3 vezes mais do que a China. E são carnes produzidas com raças de Aberdeen Angus, com raças de Hereford, de Brangus, de Breford, que são raças que trazem carnes mais macias, de maior qualidade, com maior marmoreio, ou seja, é para um público, vamos colocar, de alta renda. Então, o japonês ou o sul-coreano, ele não vai migrar o paladar dele para uma carne de menor qualidade, simplesmente porque o Brasil conseguiu um status de livre de febre aftosa sem vacinação. Então, abriremos novos mercados? Sim, mas não dá para esperar uma explosão, um aumento exponencial nas exportações por uma questão de perfil do consumidor nosso. Então, esse que é o ponto.
E aí a gente teria, Ale, para de repente virar essa chave ou talvez começar a mirar mais nesses mercados premiums, né, que buscam essa carne melhor, de melhor qualidade, a gente teria tempo hábil para poder conseguir fazer esse investimento em genética, talvez, porque eu acho que aí teria que fazer uma transição genética do nosso rebanho para poder mudar, fazer um manejo para poder conseguir disputar com esse segmento premium? Temos espaço para isso? Essa é uma ótima pergunta, Débora, e eu digo que de maneira nacional, não, por uma questão climática. Então, no sul do Brasil, centro-sul do Brasil, quando nós olhamos Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós já temos rebanhos com raças europeias. Então, é comum nós vemos aqui no sul, por exemplo, fazendas de pecuária com a raça Angus. Agora, este tipo de animal ele não se adapta bem na região do Cerrado. Então, na região centro-oeste, predominantemente nós temos a raça zebuína ou Nelore por uma condição de temperaturas mais altas, menos umidade. Então, nós já temos um investimento muito grande em genética. Hoje, o ganho de massa diária dos animais nossos ele encurtou muito o ciclo. Nós já não temos mais aquilo que tínhamos há 15, 20 anos atrás, que era o boi sanfona. Então, hoje, graças a investimentos em inseminação artificial, melhoramento genético, nós já temos um ciclo de produção do nascimento, ou melhor, da prenhez da vaca, da matriz, até o abate em torno de 24 meses. Então já é um ciclo bem curto, o ganho de massa já melhorou bastante aqui no Brasil, mas por um perfil de raça, devido ao clima que nós temos, e como eu brinco, o Brasil ele é um país que ele está na vertical, não na horizontal, como é os Estados Unidos, nós temos 6 biomas diferentes, e raças europeias não irão se adaptar em biomas do Cerrado ou biomas da Caatinga lá do Nordeste. Então, esse tipo de migração de raças não vai acontecer. Agora, naturalmente que nós podemos avançar nas exportações de carnes oriundas da região mais centro-sul do Brasil. E isso cabe à inteligência do mercado, principalmente dos governos, porque dependemos de acordos fitossanitários para as empresas privadas poderem fazer o seu trabalho, que é abrir os clientes compradores. Então, o governo tem que entrar agindo, abrindo esses mercados, celebrando esses acordos no nível nacional, nível de país, para que a iniciativa privada faça o seu trabalho de vender e embarcar. Uhum. Você também alertou mais cedo quando a gente conversava, Ale, sobre o risco da gente ter uma tendência de crescimento no controle de fronteiras, ou seja, uma dificuldade, né, no controle de fronteiras, de contrabando, inclusive, de animais. Quais medidas, né, urgentes o setor e também o governo precisam adotar nesse momento para poder garantir que esse novo status que a gente acaba de conquistar não seja perdido? Esse vai ser um grande desafio para o Brasil, Débora, porque hoje nós fazemos fronteiras com quase todos os países aqui da América do Sul que têm produção de bovinos. De todos os países aqui, só tem um que não tem o status de livre de febre aftosa, mesmo com vacinação, que é a Venezuela, e que faz fronteira terrestre com o Brasil. Quando nós vamos para a região sul, o segundo maior rebanho das Américas, aqui é a Argentina, com 55 milhões de animais. A Argentina, há regiões na Argentina que têm o status de livre da febre aftosa sem vacinação, mas há um cinturão que faz fronteira com o Brasil e com o Paraguai que é livre de febre aftosa com vacinação. Como há o grande risco de haver contrabando, e nós vemos isso através das notícias sobre tráfico de drogas, há muitos animais que também transacionam entre esses países, entre Bolívia e Brasil, entre Paraguai e Brasil, Argentina e Brasil, Venezuela e Brasil. Se nós não temos mais a obrigatoriedade da vacinação contra a febre aftosa, que acontece no mês de maio e uma segunda rodada no mês de novembro, nós poderemos ter, via contrabando, a entrada de algum animal que esteja infectado com a doença, podendo causar, já no curto prazo, algum foco regional que automaticamente tiraria o nosso status de livre da febre aftosa sem vacinação. Além disso, ele traz um outro risco. O Brasil, por ter o maior rebanho bovino do mundo, nós que temos basicamente o estoque de vacinas contra a febre aftosa. Se não há mais a necessidade de vacinação, como ficará o controle dessas vacinas, a oferta dessas vacinas, para conter algum eventual surto que possa aparecer em qualquer lugar do mundo? Então é mais um desafio que o Brasil vai ter que enfrentar.
O desafio de não baixar a guarda, né, Ale? Acho que é isso. Isso. E, Ale, na sua avaliação, há risco de que esse entusiasmo gerado pelo certificado nesse momento também gere expectativas comerciais exageradas no curto prazo? Ou seja, como evitar que isso se traduza em frustrações para o produtor brasileiro? Isso vai ser um desafio menor, né, porque o ciclo de produção do boi ele é mais longo do que o da soja, do que o do milho. Então, se nós tivéssemos alguma coisa similar, por exemplo, a abertura de um novo mercado, grande comprador para o milho brasileiro, para a soja, para o trigo do Brasil, é muito simples, se nós estivermos no momento certo, investir na produção da lavoura, porque num ciclo de 4 meses eu tenho plantio, desenvolvimento e a colheita para poder ofertar. O do boi já é mais longo, a gente está falando de um ciclo de 18 ou 24 meses. Então, nesse momento, nós estamos numa virada do ciclo pecuário em comparação com o ano passado, onde nós já temos uma expectativa de alta de preços, porque o abate de matrizes, de fêmeas, ele já começou a reduzir, a oferta de bezerros já é menor, esse bezerro em um ano e meio se tornará o boi gordo para abate. Então, eu não consigo acelerar um processo de produção para aumentar as minhas exportações. Naturalmente, dentro desse ciclo pecuário, independentemente do status novo ou não, nós já teríamos investimentos ao longo do próximo 1 ano e meio na produção, porque faremos a compra de bezerro, produzimos o boi deve aumentar de preços, isso irá estimular a retenção de fêmeas para a produção de mais bezerros. No próximo ciclo, essa produção de bezerros levará ao aumento da produção de boi pronto para o abate e isso forçará o preço para baixo. Mas essa é uma janela que acontecerá nos próximos 24 até 36 meses para nós chegarmos nesse ponto. Então, a notícia pode trazer alguma euforia para o mercado, esperando preços mais altos que já iriam acontecer agora, como eu disse. Na prática, o nosso volume de exportação não terá um ganho exponencial. Nós seguiremos exportando, nós estamos há 10 meses batendo os recordes mensal de exportação, porque o Brasil hoje é o que tem a carne mais barata, temos volume, temos logística para conseguir embarcar e seguiremos nessa tendência, pelo menos nos próximos meses, e com certeza esse ano aí teremos um cenário positivo para o boi até dezembro. Perfeito, ótimos pontos, Ale. Sempre um bom papo. Muito obrigada, meu querido. Uma ótima sexta-feira, bom final de semana para você. Obrigado, Débora, para você também. Até mais.